Ao vivo para toda a galáxia, boa noite, sejam todos bem-vindos, 20 e 30. Espero que vocês estejam bem, Tite vai esperar vocês entrarem. Vamos lá, Eliseuda, me conta aí o que é que você está... Ah, já colocou aqui. Vinícius tem uma filha de 18 anos, ela sempre recebe um espírito, só falta matar, ela fica muito cansada, tenho que chamar no pastor para mandar esse espírito embora. Como devo fazer para ajudar? Olha, Eliseuda, casos de obsessão são muito sérios, tá? E a gente precisa trabalhar sempre os dois lados em conjunto. A obsessão e o lado psicológico. Porque falei sobre isso numa das aulas do Rosário de Maria, que fala sobre o diabo, fala sobre a tentação. É o seguinte, claramente a sua filha tem uma mediunidade, certo? Ela tem a capacidade de incorporação. Agora, por conta da frequência na qual ela se encontra, ela está incorporando uma entidade negativa. Isso é muito comum de médium que não tem o seu campo trabalhado. Fatores que contribuem para que ela esteja incorporando esse tipo de espírito são fatores normalmente emocionais. Me fala, se você puder, como é que está o estado emocional da sua filha, se ela está passando algum transtorno, alguma crise, alguma depressão, se ela está numa fase de desafio, de estado emocional abalado, porque identificar essas questões também é muito importante para ajudá-la, tá? Ivanete, boa noite, meu querido lindo, amo você. Muito obrigado, gente. Então, Eliseuda, por gentileza, me conta como é que está o psicológico da sua filha. Se ela está atravessando um momento difícil, se ela está tendo uma crise na vida pessoal, se vocês, como família, atravessaram algum momento complicado, porque essa fragilidade emocional contribui fortemente para a aproximação de uma entidade negativa. À toa ele não vem. Ele só vem se ele for convidado. E o convite para essa entidade negativa é justamente o nosso estado emocional. Deixa eu passar aqui, porque acho que já foi... Enquanto a Eliseuda não me responde, eu vou lendo outros comentários, tá, gente? Letícia, conheci o seu trabalho por acaso, pesquisando podcasts que falassem sobre autoconhecimento e espiritualidade. Só queria te dizer que me ajuda demais ouvir seu conteúdo. Obrigada. Eu que agradeço por vocês confiarem neste trabalho. Então, estou só esperando a Eliseuda trazer mais informações para a gente poder dar continuidade ao assunto. Mas eu acho que já começou a ficar claro aqui que qualquer tipo de influência negativa acontece a partir de uma fragilidade mal trabalhada em nós. Tem muita gente que fala assim para mim, olha, me ajuda a trabalhar minha mediunidade, desenvolver o meu dom, etc. Gente, para desenvolver a mediunidade é uma faculdade psicoastral que os médiums mais abertos possuem, a mediunidade de incorporação, sensitivo, clarividente, clareaudiente. Depende, tem pessoas que têm isso mais aberto que outras. É uma faculdade que pertence a um indivíduo, certo? Então, assim como qualquer outra faculdade se desenvolve a partir do desenvolvimento do indivíduo, a gente já entende onde é que está a chave da coisa. Para desenvolver a mediunidade de forma equilibrada, harmônica, eu preciso me desenvolver. E o único caminho para que eu me desenvolva como ser é o autoconhecimento. Trabalhando as minhas questões emocionais, eu vou mexer, inevitavelmente, na minha vibração. Mexendo na minha vibração, eu me sintonizo com um determinado grupo de espíritos, com uma determinada dimensão. Por exemplo, um trabalho que eu faço, eu atuo com entidades do plano superior. É uma coisa maravilhosa? Claro que é, mas que tem o seu preço. E qual é o seu preço? Se você não mantiver um nível de equilíbrio X, você não acessa. Porque um espírito como Palas Athena, por exemplo, ele tem que reduzir, sabe? Chegar assim a um estágio menor possível para me acessar. E eu tenho que chegar no meu estado maior possível para acessá-la. Você imagina se eu vivesse uma vida em completo desequilíbrio, né? Sempre na problemática, sempre naquela, né, aquela coisa absurda, totalmente desequilibrado, totalmente paranoico, perturbado. Não ia ser possível. Ou se eu não soubesse lidar com os meus desafios, com as situações emocionais
que me fragilizam, como todo ser humano também tem. O importante é você lidar com aquilo que te fragiliza, porque sentir todo mundo vai sentir. Esse é o único caminho. Vamos lá, Eliseuda colocou aqui. A Júlia é uma menina que nasceu de um parto complicado. Foi desenganada dos médicos, ela tem um irmão Rodrigo. Júlia é uma menina normal, faz faculdade de enfermagem, só que ela não pode passar nervoso. Eliseuda é o seguinte, você está falando que ela veio de um parto complicado, então a gente tem um quadro emocional aí. Eu não sei até que nível esse parto complicado pode tê-la afetado psicologicamente. Eu te aconselho a fazer uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, com um médico que possa ajudar a identificar talvez alguma situação no cérebro dela, tá? Porque se você fala que ela não pode ficar nervosa, ela entra nesses estados, isso pode ser obsessão espiritual, sim, mas podem ser outros transtornos, tá bom? Eu não vou me atrever a dar nenhum tipo de diagnóstico porque não me compete. A minha parte é falar sobre a metafísica, mas eu acredito que seria importante para você levá-la num profissional para dar uma avaliada na mente, no cérebro dela, fazer um exame neurológico, porque isso pode ajudar a identificar outros tipos de problemas que podem colaborar com esse desequilíbrio energético dela, tá bom? Agora, trabalhando a parte, que é essa parte que eu trato aqui, que é a metafísica, ela precisa se espiritualizar. Ela precisa buscar o autoconhecimento, ela precisa elevar a vibração dela, porque só tem um meio de você sair da rota de colisão com espíritos negativos, que é você subir a frequência. Se você não subir a frequência, não adianta. Se você fica no estado de medo, culpa, ódio, ressentimento, mágoa, essas historinhas que a gente fica, essas emoções baixas, esses sentimentos negativos, você está em rota de colisão com espíritos nessa faixa. Então, ela precisa se espiritualizar. Ela precisa buscar o aprimoramento interno como todos nós. Ela mais ainda, porque possivelmente ela tem um dom, uma faculdade mediúnica, maior. E é importante, tá, que ela faça isso. Porque se já é importante, Eliseuda, para qualquer pessoa, você imagina para um médium. Se você já levou ela no médico, não constatou nada, nenhum transtorno, nenhum outro problema de ordem psicológica, de ordem cerebral, porque pode acontecer, gente. A pessoa pode estar sofrendo de uma psicose por causa de algum transtorno. A pessoa pode ter um traço de esquizofrenia. A gente tem que considerar essas situações. Então, não posso chegar aqui falando só que é um problema mediúnico, que pode ser um transtorno também na saúde mental da pessoa. Se já não é, Eliseuda, você já tirou isso da reta, você sabe que não é, então a Júlia precisa se interessar pela espiritualidade. Porque o pastor vai lá, ora, porque a emanação positiva, a oração ela tem uma autoridade. Quando um pastor, um padre, quem quer que seja, está invocando uma energia divina superior, isso tem um poder, tem uma egrégora, o espírito se afasta. Mas isso não quer dizer que ele não vai voltar. Tem uma passagem da vida de Jesus que ele fala assim, que um espírito maligno sai de uma pessoa e vaga pelo deserto. E aí ele volta, encontra a casa varrida e adornada. O que é isso? Vazia. Ela está limpa, mas está vazia. Então ele traz consigo 7 outros espíritos piores do que ele. Quando o espírito sai de uma pessoa, sai é um modo de dizer, tá, gente? Não entra na pessoa. Ele encosta. A pessoa precisa preencher a sua casa com luz. Não tem outra coisa. Trevas chamam trevas. Negativo chama negativo. A Júlia precisa se empenhar no autoconhecimento, elevar a vibração dela para que ela saia da ressonância com esse tipo de entidade. Tá bom? A pergunta aqui chegou para mim. Lala Alves, por favor, você me passa seu nome, por gentileza. Você acredita em hereditário? Não sei se essa é a palavra certa. Exemplo, família tem diabetes, o filho pode ter também? Claro, gente. Hereditariedade, a genética, ela influencia sim. Por exemplo, você pode ter até uma marcação genética que influencia no desenvolvimento da depressão do seu filho. Pode ter.
pode ter um traço genético de doenças como câncer, de qualquer outra doença. Por exemplo, meu pai é moreno. Eu sou moreno por quê? Porque meu pai é moreno. Então tem essas coisas genéticas que, tipo de cabelo que você vai ter, cor dos olhos, cor da sua pele, influencia sim, não determina. Porque a epigenética, por exemplo, ela entrou aí agora justamente para provar que a genética não determina uma série de coisas. Ela pode influenciar, mas determinar não, tá? Tem a parte da alimentação, hábitos de vida, estado psicológico, porque as doenças são uma expressão também do seu lado emocional. Portanto, ela não determina, mas ela é um fator que influencia sim. Senhor editor? Porque a homossexualidade ainda é vista como pecado por algumas religiões. Porque, gente, as religiões de ordem cristã, elas seguem tudo que está escrito lá, elas acreditam como verdade absoluta, sem se permitirem o questionamento. É falado sobre a homossexualidade no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Mas você não pode, entender algo que envolvia questões culturais simplesmente ao pé da letra. Você precisa estudar um pouco da história, da cultura da época, para entender do que realmente eles estavam falando, porque existe a homossexualidade e existem determinadas práticas homossexuais que eram abolidas na época por uma série de questões. Por exemplo, hoje as pessoas comem frutos do mar tranquilamente, a carne de porco tranquilamente, e também foi algo que Deus proibiu no Velho Testamento. Mas ele proibiu perante uma situação dentro de um contexto, tá? As 5.000 leis do Pentateuco, elas tinham um contexto histórico, cultural, uma coisa até de higiene, de saneamento. Todas essas coisas estavam envolvidas para a construção daquelas leis. O que é triste, gente, é em pleno século XXI, é século XXI que a gente tá? É, né? Que é a hora que eu confundo. As pessoas ainda modularem a sua forma de enxergar a vida a partir de padrões sociais, culturais, de pessoas de milênios atrás. É muito atrás de consciência eu definir o que é certo e o que é errado com base no ponto de vista de pessoas de milhares de anos atrás. Como é que a gente faz um trem desse? A ciência já está aí provando uma série de coisas, porque a ciência vai estudando e vai mostrando, que antigamente ninguém sabia, né? Então, a gente precisa se atualizar. A gente não pode continuar definindo a homossexualidade a partir do ponto de vista de pessoas de 4.000 anos atrás. Assim como a posição da mulher na sociedade, por exemplo, está sendo revista, graças a Deus, assim como a homossexualidade, porque a gente precisa parar de definir as coisas como devem ser por causa do ponto de vista, no nível de consciência das pessoas de milhares de anos atrás, gente. A gente tem que avançar nesse sentido também, tá? A Eliseuda perguntou se tem alguma coisa ou oração para fazer. Olha, Eliseuda, como eu te falei, a oração, a invocação, a petição da proteção divina ajuda sim. Existem inclusive trabalhos nossos como a mesa quântica, a magia da transformação que podem mudar o campo da sua filha. Mas eu volto a dizer o que eu disse, inclusive a própria MT do ambiente, tá? Ela cria um campo energético que pode sim auxiliar grandemente nesse processo. Só que nós estamos lidando com uma coisa chamada arbítrio. Ela tem livre-arbítrio. Então, se ela não escolher pelo aprimoramento interno, pela evolução espiritual, a gente pode sempre proteger a casa, mas nunca vai passar o real problema, porque a causa está nela. É como se você, toda vez que sentisse uma dor de cabeça, você vai lá e toma uma dipirona. E aquela dor de cabeça vem a cada 2 dias, você vai lá e toma uma dipirona, você vai lá e toma uma dipirona. Aquela dor de cabeça está sendo um sinal, talvez, de uma outra situação que precisa ser vista. Então não adianta só aplacar o sintoma, é preciso compreender a causa. No caso da sua filha, não adianta só ficar orando para afastar o espírito.
É preciso compreender o porquê isso está acontecendo com ela, tratá-la, amadurecê-la espiritualmente para que ela própria consiga proteger o seu campo através da sua maturidade. Isso dá trabalho? Dá. Por isso que às vezes é mais fácil a gente ficar sempre tratando as causas. É mais fácil, claro, tomar dipirona, porque passa a dor de cabeça em 1 hora e está tudo certo. Agora, entender a causa, o motivo do porquê isso está acontecendo com ela, dá mais trabalho. Com certeza. Mas é a única coisa que vai, de fato, corrigir essa polaridade que está fazendo com que ela entre em fase com esse tipo de espírito. Porque, por exemplo, eu sou médio de incorporação. Por que isso não acontece comigo? Porque hoje eu tenho maturidade espiritual para lidar com o meu dom. Ela precisa se espiritualizar. Agora, oração, Eliseuda, qualquer oração feita com fé, qualquer invocação feita com fé, vai ajudar sim a proteger o seu lar. Se você, inclusive, quiser passar o nome completo da sua filha para a gente, tá? Pode mandar no nosso WhatsApp, por favor, que nós temos um grupo de oração. Inclusive, a Monique, que está aqui, é uma das trabalhadoras da luz, que está colaborando com a gente nesse grupo de oração. Nós vamos sim emanar luz para sua filha, mas, por favor, dê esse toque nela. Ela precisa se espiritualizar, tá? Espiritualmente, como posso me curar de um vício em filmes pornô? Raquel, toda compulsão, porque eu não sei se já chegou no nível de compulsão, porque existe, por exemplo, vamos falar de consumismo, né? Existe consumismo, por exemplo, o que é consumir? Comprar coisas. É uma necessidade nossa na sociedade. O que é consumismo? É comprar em excesso. O que é compulsão? É comprar sem parar. Você não consegue controlar aquilo. Em qual nível que está essa situação é o primeiro ponto que a gente precisa achar aqui. Por quê? Todo vício é uma compensação emocional. Tem isso também. No caso da pornografia, você pode estar buscando dopamina, você pode estar querendo sentir mais adrenalina, você pode estar compensando alguma falta emocional na sua vida, na sua área afetiva, na sua parte de autorrealização. Porque toda vez que a pessoa está se sentindo com uma autoestima baixa, desmotivado, entediado com as coisas, é comum você sentir o desejo pela pornografia. Por quê? Ela vai ativar certos mecanismos em você que vai dar aquele up, sabe? Então, de repente, a sua vida está precisando de uma dopamina. De repente, você está precisando se motivar em outras coisas. Não sei como é que está a sua prática de esporte. Isso aí é extremamente importante para ajudar o seu corpo a produzir endorfina, serotonina, que também colabora com o seu bem-estar físico e vão diminuir a necessidade. Porque a gente precisa encontrar o seguinte: qual é a necessidade? O que é que você busca sentir através da pornografia que você não está sentindo na sua vida? Entendendo o que te leva. Começa a prestar atenção em você. Você está assim em casa e de repente dá aquela vontade de entrar num site. O que é que você está sentindo? O que é que esse impulso, o que é que esse gatilho pode te mostrar? Se você se guiar pelo que você sente, no momento em que você vai lá dar o play, procurar esse tipo de coisa, pode ser um caminho para você encontrar a causa na sua situação. Mas eu já posso te adiantar, é uma compensação emocional. Alguma coisa na vida real está faltando. E você está compensando isso na pornografia, tá? Mais algum? Carol. Oi, Carol. Fala sobre Maria Madalena. Você sabe a real história dela, estudando bastante coisa a respeito. Eu queria saber a sua opinião. Maria Madalena. Maria Madalena é amiga, né? É da turma dos mozões. É um grande espírito. E que foi alvo de bastante preconceito, ainda é, né? Ela é chamada de prostituta. Eu fico pensando assim, onde, em que momento, lá do Novo Testamento, foi dito que Maria Madalena era prostituta? Eu nunca li. Não tem. Tem lá que Jesus ajudou uma mulher adúltera. Isso aí tem. Mas não tem lá se Maria Madalena foi prostituta. De repente tem, eu não vi.
Eu nunca vi, tá? Maria Madalena, Carol e todas as mulheres que estão aqui, e homens também, foi e é uma grande mulher. Ela foi uma grande missionária. Não sei se eu posso dizer, não sei se usa no feminino apóstola, acho que sim, né? Foi uma grande seguidora de Jesus, que junto com Maria fez uma revolução naquele lugar lá, porque os homens mesmo, tudo com medo, tudo tremendo as pernas, abandonaram Jesus no pior momento dele. O único homem que ficou com Jesus foi João, aquele que escreveu o Apocalipse, que foi o último apóstolo de Jesus a morrer. Tirando ele, ficou Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena. Maria Madalena era extremamente fiel a ele, porque ela encontrou em Jesus resposta para seus questionamentos internos, porque Maria Madalena também é um grande espírito. E a jornada de todo grande espírito é buscar resposta para os seus questionamentos, né? Porque o grande espírito vem, não lembra das coisas, assim como todo mundo, mas ele tem uma consciência expandida. Essa consciência expandida faz ele questionar tudo na vida. Maria Madalena estava debaixo do jugo de Roma, assim como todo mundo, do jugo do patriarcado, do machismo, né? Então, além de ser uma mulher, uma líder nata, com grande inteligência, perspicácia, sabedoria e muita coragem, que era um traço de Maria Madalena, você imagina como é que deve ser, né? Você está lá naquela civilização tão complicada, tão confusa, muito mais até do que hoje em dia. Hoje em dia os nossos problemas são outros, né? Você imagina, para uma mulher do nível dela, que estava à frente do tempo e continua à frente do tempo, ainda você pode contar nos dedos mulheres que se comparam com Maria Madalena. Não estou falando da mestra ascensionada, estou falando da mulher Maria Madalena, tá? E segundo as canalizações, segundo os apócrifos, ela tinha um envolvimento mais íntimo com Jesus. Eu não posso dizer que era um casamento, tá, gente? Porque Jesus era casado com a sua missão. Maria Madalena era casada com a missão de Jesus. Então os dois fizeram uma renúncia. Eles abdicaram da sua vida pessoal para levarem o evangelho do reino, tá? Então Jesus não podia configurar na relação com ela uma família tradicional como nós vemos aí. A ligação que existia entre os dois ia muito além de uma coisa física, de uma coisa sexual, né? Eles eram almas amigas. Vocês sabem que eu não gosto de falar alma gêmea, eu não acredito em alma gêmea, tá? Todos nós somos um com Deus. Não somos metade de nada e nem precisamos de uma outra pessoa para nos completar, tá? Então eles eram almas amigas. Jesus é alma amiga de outros espíritos também, tá, gente? Junto com Jesus, Maria Madalena levou a obra do reino até o momento em que Jesus morreu. Depois que ele morreu, a perseguição em cima dela aumentou mais ainda, ela teve que fugir para a Europa. E quem ajudou, inclusive, foi o irmão de Jesus. Então, assim, Maria Madalena foi uma mulher fantástica. Continua sendo uma mulher fantástica, uma mulher que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, toda a nossa consideração. E hoje, nesse resgate do sagrado feminino, que é tão necessário, porque esse mundo só vai mudar quando o sagrado feminino for resgatado, for respeitado, for reverenciado como merece, como de fato ele precisa ser reconhecido. Maria Madalena é uma das representações desse sagrado feminino, mas um sagrado feminino que não foi corrompido pela religião, no sentido, por exemplo, Maria também é a representação do sagrado feminino, mas esse sagrado feminino foi corrompido, porque ela foi transformada em virgem santa. E isso a coloca, como Jesus, né? E isso a coloca num nível, num pedestal que nenhum ser humano está, gente. Então é um sagrado feminino bastante conveniente para eles, assim como o sagrado masculino de Jesus. Então Maria Madalena traz esse resgate hoje, né? Ela empodera as mulheres. Ela mostra que as mulheres são divinas, porque quem ficou com Jesus, tirando João,
Foram 2 mulheres. Então a gente vê a força do sagrado feminino, né? Agora, outro ponto, Carol, dentro disso, é que assim, Maria Madalena é uma figura importantíssima na história de Jesus, na espiritualidade como um todo. Isso é inegável. Agora, Jesus não traz só o sagrado masculino, gente. Jesus era um ser andrógeno. Andrógeno espiritualmente, não estou falando de gênero aqui não, tá? Um ser andrógeno, ele tem o yin e o yang em equilíbrio. Ele vem antes, ele está na consciência de antes da emanação do yin e do yang. Porque Deus não é yin e yang, Deus emanou yin e yang. Ele é o próprio Criador, ele é a fonte. Jesus, como sendo um ser andrógeno, ele representa o sagrado feminino e o masculino. Então Jesus, a gente precisa se desapegar da forma. Ele não é um homem divino, ele é um ser divino. Ser. Espírito não tem gênero, tá? Jesus representa os homens e representa as mulheres, tá? Porque ele é a representação do Criador. O Criador emanou yin e yang. Portanto, Jesus é a representação dos dois, tá? Maria Madalena traz o empoderamento feminino? Sim, mas ela também representa o sagrado masculino, assim como representa o sagrado feminino. Que Maria Madalena tinha a força, a coragem, a liderança e tinha o amor. Era esse amor que ajudava e que apoiava o nosso mestre em momentos humanos, como todos nós temos, em que ele precisava ser compreendido, em que ele precisava ser ouvido, ser ajudado. Uma das que estavam com ele nesses momentos era Maria Madalena. A Laisla está perguntando sobre mapa astral. O mapa astral, gente, ele é uma ferramenta pode tirar. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, assim como o tarô, assim como tantas outras ferramentas. Ele mostra, através da conjuntura astral, no dia que você nasceu, a hora que você nasceu, onde é que a lua estava quando você nasceu, onde é que o sol estava quando você nasceu. Tudo isso vai nos dar uma noção muito interessante acerca da nossa personalidade. Porque a astrologia não é uma coisa de ordem mística. Isso foi posto assim há alguns séculos atrás, por conta do preconceito da nossa querida Igreja Católica, né? Como sempre. Então ela foi meio que rechaçada e tratada como algo de bruxaria, vamos colocar assim. Mas a astrologia nunca foi algo de cunho, né, magístico. Ela é uma ciência. Através da posição dos astros, da energia dos astros, é possível você identificar pontos na sua personalidade, compreender questões na sua personalidade, compreender seus pontos fracos, entender tendências também, inclusive a própria astrologia pode te dar uma noção de como serão os seus próximos anos a partir dessa influência astrológica. Inclusive nós temos um trabalho do mapa astral, tá? Nós temos essa leitura que dá toda a abrangência do seu campo astrológico, como também temos a leitura que te ajuda a entender a sua predestinação. Eu falo pré porque pode ser mudado. Não existe futuro determinado. Mas com base nos astros, hoje, qual é a predestinação, a tendência para você? Até te ajuda a corrigir erros. Te ajuda a perceber, né, onde é que estão suas fraquezas, ajuda a perceber onde é que você pode ter problema, assim como o tarô. Né? O tarô, você lê lá o arquétipo fala, olha, porque isso é dupla fenda, tá? O observador altera o experimento, o elétron ele entra em fase com o arquétipo e o arquétipo sai trazendo exatamente a mensagem que você precisa para a sua situação. Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa. Tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Não é para ficar respondendo, ele gosta de mim? Ai, será que vou desencalhar esse ano? Gente, tarô não é ferramenta de adivinhação, não. Tarô é uma ferramenta que ajuda a te dar uma noção para que você perceba o que é que está no seu campo, o que é que está no seu inconsciente,
O que é que está aí nas suas sombras, nas suas ações, que precisa e que pode ser mudado para que você tenha um resultado melhor em determinada área na sua vida. A astrologia trabalha com a mesma intenção, te dar clareza acerca de si próprio para que você possa lidar consigo e com a vida com mais facilidade. Portanto, sem dúvida, inclusive eu tenho meu mapa astral e é impressionante. Até dos cagás fala. Até das partes assim que a gente quer meio que ignorar, tá lá falando, ó, você tem essa tendência, você tem essa fraqueza. Ajuda, né? Porque é graças à compreensão das nossas fraquezas que você percebe onde é que você tem que mudar. Então, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito legal. Mais perguntas, editor? Alguma ferramenta para se libertar do vício do cigarro? A primeira ferramenta e a mais importante delas é o autoconhecimento, tá? É compreender o porquê que você está nesse vício, nessa situação. Existem tratamentos na própria medicina também que te ajudam nesse sentido. Se, entrando na metafísica, se o vício de fumar tiver influência espiritual, as ferramentas energéticas também ajudam. A magia da transformação, que não é só uma ferramenta de limpeza, ela atua na questão da limpeza também, mas ela é uma ferramenta que ajuda a corrigir os programas do inconsciente, que inclusive levam você a isso. Ela pode fazer a diferença. Por quê? A MT ela vai inserir no seu campo, no seu inconsciente, nos seus 7 corpos, o que a gente chama de CIEC, que é a ideia do arquétipo, para ficar mais claro. Essa frequência que entra no seu campo, ela vai atuar em cima da causa. Vamos supor que você fuma por causa de uma ansiedade, que é o mais comum, né? O que a MT vai fazer? Ela vai te ajudar a entender o porquê da sua ansiedade. Ela vai te ajudar a equilibrar essa sua ansiedade, a lidar com você. Porque você alcançando equilíbrio, você alcançando autonomia de si, maturidade, você consegue lidar com aquilo que te fragiliza. Então a MT ela transforma você para que você, transformado, mude a sua vida. Então, respondendo a sua pergunta, a MT, sem a menor dúvida, é uma ferramenta que tem totais condições de te auxiliar nesse processo, porque ela vai atuar dentro de você, na causa, naquilo que leva você a esse vício. Vai te ajudar sim. Vinícius, estou convencida de que narcisistas patológicos são seres de baixo grau que ainda vivem entre nós. Nunca acreditei em demônio até me relacionar com um. Olha, Carolina, você está falando de um transtorno de personalidade, né? Narcisismo. Eu sei que é complicado, assim como a psicopatia, que eu acho que é pior ainda do que o narcisismo. O narcisista, gente, que é um transtorno de personalidade, é a pessoa extremamente egocêntrica. Só existe ela e ela. Ele não quer relações, ele não quer vínculos afetivos, ele quer fã, ele quer seguidor, ele quer adorador até, porque ele acha que ele é incrível, né? Então, se relacionar com o narcisista é bem complicado, porque ele não escuta você, ele não está nem aí para você, para os seus problemas, para o que você sente, para a sua vida, para a sua história, ele só quer saber dele. Só existe ele na jogada. Então ele vai fazer com que você seja mais um personagem no enredo do filme no qual ele é o protagonista, ele é a estrela. Então o que ele puder fazer para te diminuir, vai acabar fazendo, para que diminuindo você, ele se eleve. É muito comum narcisistas se envolverem com borderline. Vocês conhecem que é outro transtorno também. Porque o borderline é extremamente carente, dependente, afetivo e emocional. Tudo que o narcisista precisa é de um border. Porque o border é dependente. Então vai fazer tudo que o narcisista quer. O border ele gira em torno do outro. E o narcisista adora que pessoas girem em torno dele. Então qual que é o par perfeito para o narcisista? O borderline, que vai dar o sangue, vai dar a vida, vai fazer dele o sentido de viver. Então pense em como essa relação é abusiva, é opressora. O transtorno de personalidade do narcisista tem tratamento. É difícil? É.
É difícil porque até a pessoa reconhecer que ela precisa mudar, diferente da psicopatia, que é a pessoa que não tem sentimento, não tem arrependimento, não tem empatia, nada disso, o narcisista ainda tem sentimento. Então, se ele tem sentimento, ele pode sim buscar tratamento e ajuda. Só que é complicado porque ele gosta de ser assim. E é o mesmo caso lá da filha da Eliseuda. Se a pessoa não quiser mudar, não adianta. E nós vamos vibrar e orar para que a filha dela aceite essa transformação e trabalhe em si própria. Agora, a gente identificou um narcisista, cai fora, faça aí como a Carolina falou. Cai fora porque ali é perda de tempo. Você só vai girar em torno dele. Como é que você sabe de um narcisista? Ele simplesmente te ignora. Ignora seus sentimentos, tudo nele é mais, é maior, é melhor ativo. Você vai contar um problema para um narcisista. Não, menino, eu passei essa situação na minha vida, olha, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, que difícil, que complicado. Ele vai falar assim, que nada, isso não é nada, eu perdi minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu avô, tudo é ele é melhor, tudo nele merece mais destaque, tudo nele é diferente, tudo nele tem mais brilho. O que você diz não interessa a ele. Você está lá contando a sua vida para ele está te olhando, mas ele não está te ouvindo. Ele está procurando na sua história uma brecha para evidenciar a história dele. Só ele importa. Então percebeu que a pessoa é egoísta a esse ponto de te ignorar, que tudo sempre é ela é melhor, ela é isso, ela é aquilo, cai fora, porque esse tipo de pessoa é extremamente egocêntrica e extremamente tóxica. E, inclusive existem mães narcisistas que são um problema sério, né? Vini, qualquer dia traz a Márcia para o boteco. Ah, sim. Uma vez ela respondeu o e-mail que te enviei e amei demais. A Márcia é uma pessoa muito inteligente, muito focada. Ela tem qualidades que eu não possuo, não. Por exemplo, como terapeuta. Eu fiz alguns atendimentos, eu comecei fazendo um atendimento de orientação metafísica há uns 4 anos, 5 anos, por aí. Só que eu tenho um traço de personalidade. Não sou narcisista não, tá? Pelo amor de Deus. É que eu gosto de dar aula. Eu tenho... Ó, minha mãe acabou de entrar. Boa noite, mãe. Seja muito bem-vinda. Soberana do Alto e Baixo Egito. O meu traço de personalidade é o seguinte. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de falar. Eu não sou tão bom ouvinte quanto a Márcia é. A Márcia, assim, quando ela tá atendendo... A pessoa fala, tá lá centrada na pessoa, sabe? Eu acho isso uma habilidade impressionante. Eu começo a atropelar a pessoa, porque também por conta de um raciocínio rápido, da mediunidade, a pessoa começa a falar o problema, já sei o que ela está sentindo, então eu já atropelo ela, já passo por cima. E um terapeuta precisa ouvir, né? E eu tenho realmente uma certa impaciência para ficar ouvindo a pessoa muito. É por isso que eu não faço mais atendimento, porque eu acho que a pessoa que está ali, ela está ali também para ser ouvida. E se eu não posso estar ouvindo a pessoa do jeito que ela merece, como a Márcia faz, muito bem, eu prefiro dar aula mesmo, porque aí eu falo, e tá tudo certo. Rita Queiroz, quero sair da dependência emocional. Minha mãe pensou em fazer aborto. Aí você já deu uma pista pra gente entender onde é que pode ter começado isso, né? Na rejeição. A rejeição, Rita, a gente falou muito lá nos 21 dias de transformação. Depois, se você puder adquirir, inclusive a gente separou os módulos dos 21 dias em cursos individuais, tá? Então, por exemplo, você pode adquirir só um módulo de rejeição para você entender isso aí. Você não precisa adquirir o pacote todo mais. Eu vou falar sobre isso depois, tá bom? É o seguinte, Rita. A rejeição é o eu não. Eu não. A sua mãe quis abortar você, não sei por qual motivo. Existem tantos motivos, né? Pode ser porque ela não queria ser mãe. Pode ser porque ela estava sofrendo. Pode ser porque ela não queria você. Eu não sei qual é o motivo que levou ela a desejar pensar nisso. O que acontece? O que a mãe pensa, o que a mãe sente, o que a mãe intenciona é muito forte. O filho absorve. Principalmente desde a fase do útero até os 6, 7 anos de idade. Nesse período, tudo que a mãe fala é a verdade absoluta do cosmos. A criança acredita em tudo. Se a mãe diz, não faz isso porque eu vou cortar sua língua fora, ela acredita.
A criança acredita. E de forma tão assim, tão imaginativo, que a criança consegue ver a cena da mãe cortando a língua, tá? Então, assim, o que a mãe fala é lei mesmo. Então, se nesse tempo, desde o útero, não sei quando é que foi a sua rejeição mais forte, se foi logo no início da gestação ou quando você já estava para nascer, eu não sei. De qualquer forma, foi colocada no seu inconsciente a informação do eu não. Eu não. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser amada, porque eu fui a rejeitada, então eu devo ser menos. Aí se desenvolvem complexos como complexo de inferioridade, baixa autoestima, dependência emocional. Porque se eu não, então alguém sim. Então eu vou me agarrar a alguém. Porque eu sozinho não. Já foi passado, eu não. O que vai acontecer? Se eu não estou com essa importância em mim forte, o que eu vou fazer? Vou buscar nos outros. Vou esperar que os outros me deem. E se os outros não me derem, vai ser muito triste para mim. Eu vou sofrer muito. Término de relacionamento é uma bosta ao cubo, a 10ª potência, porque já é difícil para todo mundo. Você imagina quando você é dependente emocional. Que a sua vida passa a girar em torno da outra pessoa, porque você está debaixo daquela marcação do eu não. Eu não. Então tem que ter alguém para que eu exista. Alguém precisa me amar, alguém precisa me dar importância, alguém precisa me dar afeto, porque eu não tenho meu para comigo. Ainda é sobre aquilo que a minha mãe intencionou, às vezes sem querer. Eu peguei, eu assumi, e a partir da rejeição dela, seja por qual motivo for, eu passei a minha vida inteira me rejeitando. Porque todo rejeitado rejeita a si e ao mundo. E acaba desenvolvendo essas questões como dependência emocional. O que você precisa? Aprender a lidar com essa rejeição, ressignificar isso, porque não é porque sua mãe disse não que vai ser não. Ela não é Deus. Deus disse sim para você, tanto é que você está aqui, vivendo, né? Trabalhar isso em você para que você consiga programar-se numa nova informação do eu sim. É um trabalho? É. É árduo? É. É complicado? Às vezes, mas tem jeito, tá? Você precisa trabalhar a sua autoestima para você sair da dependência emocional. Gostaria que você falasse sobre aborto, a Márcia Valentina. Quem já fez se adquire karma. Gente, essa história de aborto é uma coisa tão complicada. Como diz tem um meme por aí na internet, né? Não sei se vocês estão preparados para essa conversa. Porque você está matando? Você está matando, tá? Agora, vamos lá. O que é a terapia holística? Não é enxergar o todo, tá? É o todo. Eu não posso enxergar só o ponto de vista meu, humano. Só o ponto de vista do Caio, só o ponto de vista de vocês. Holístico é tudo. Tanto é que eu falo aqui com vocês de algumas questões da psiquiatria, de algumas questões da psicologia, da astrologia, do kardecismo, dos evangelhos. Holístico é isso, é tudo. E o tudo é o todo. Vamos olhar para a situação como o todo olha? Vocês têm coragem de olhar para a situação como o Criador olha? Porque se a gente olha para a situação do aborto só como sociedade, só como seres humanos, vai ficar meio complicado. Porque a gente vai ver só por um prisma, tá? Só por um pedacinho. Vamos lá. Na nossa sociedade, eu não vou concluir nada. Eu vou dar ideias. Você vai concluir do seu jeito. Na nossa sociedade, matar um feto é crime, assassinato, em alguns lugares aí. Não sei se aqui no Brasil é considerado assassinato, Caio. Aborto é considerado assassinato no Brasil? Ah, tá. Mas vamos colocar assim. Aborto é considerado assassinato. Vamos lá, vamos colocar assim. Não pode matar o feto de uma criança. No nosso ponto de vista, a criança é assassinato. Agora, de onde a gente tirou que o bebê
vale mais que a vaca que morre no matadouro. A gente quer olhar como todo? Ou a gente vai olhar só como ser humano? Ah, matar criança não pode. Por que matar vaca pode? Por que judiar da barata pode? Por que judiar do cachorro pode? Por que assassinar o cachorro pode? Se não pode um, não pode o outro. Então a gente precisa expandir a nossa percepção. Para o Criador, não existe diferença entre uma criança, uma vaca, um cachorro. Claro que você não vai matar o bebê para comer. Eu não estou falando disso. A vaca se mata para comer. Para alimentação, para sobrevivência, é outra história. Mas a gente precisa parar de enxergar um melhor do que o outro. Não é. Todos são iguais perante Deus. Meu pai acabou de entrar. Boa noite, pai. Seja bem-vindo. A soberana do Alto e Baixo Egito e o soberano, Faraó. Eu só chamo ele de Faraó porque eu quero ser príncipe. Então, é minha conveniente que ele seja o imperador para eu ser o príncipe, né? Então, gente, um não é melhor do que o outro. Se tem que respeitar a criança, então esse respeito precisa se estender a todos os seres vivos que existem na face da Terra. Eu estou dizendo que não é para respeitar a criança de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a gente precisa respeitar é todos, tá? Agora, é o seguinte, quando se mata um feto, existe um espírito que está lá do outro lado com uma programação para nascer ali. Existe. Agora, ele está 100% ali? Não, ainda não. Porque o processo de reencarnação começa desde a gestação e vai até os 13 anos. Minha amiga Glau acabou de entrar aqui. Boa noite, Glau, seja bem-vinda. Logo hoje que nós falamos de Maria Madalena, uma pessoa que representa tão bem essa energia, que é a minha amiga Glau, está presente. A reencarnação começa do 0 aos 13 anos. Quando você interrompe a vida de um feto lá com 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ele não está totalmente reencarnado, não. Tá? Existe uma frustração nesse espírito? Em alguns casos existe. Tanto que ele pode perseguir a mãe, dependendo do nível, tá? Que ele está espiritual. Ele pode perseguir a mãe, pode virar um obsessor dos pais depois, se ele não aceitou essa situação. É um risco que a pessoa pode correr. Em relação a karma, gente, qualquer ação minha que prejudica o outro somatiza a energia ruim no meu campo. Qualquer. Isso é para um feto, isso é para uma formiga, que eu não precisava pisar nela, mas fui lá e pisei. Isso é para uma outra pessoa que eu distrato, porque existe o aborto que é feito na barriga, tipo, eu matei o feto, e existe o aborto emocional, que é feito a vida inteira, tá? Às vezes você não mata o seu filho, ali, corta, fisicamente acaba com a vida dele, mas você mata a autoestima dele, você mata os sonhos dele, você mata o psicológico dele durante a vida toda. Então, aborto é só o quê? Matar o feto? Porque morte, para mim, não é o fim do corpo físico. Morte é a perda da alma. Isso, para mim, é morte. Há muitas mães que ficam aí, levantando essa bandeira de contra o aborto, que é um absurdo você matar uma criança. Não estou dizendo que eu sou a favor, tá? A gente está discutindo sobre isso. Mas essas mesmas mães que às vezes são contra matar o bebezinho, matam psicologicamente seus filhos a vida inteira. Qual é a diferença, gente? Existe diferença? Eu acho que até mais cruel você matar lentamente, torturar psicologicamente a vida inteira, do que você matar ali de uma vez e acabar logo com aquilo, dar a chance do bebê nascer numa mãe melhor que você. Exatamente, o Caio falou que a diferença é que uma coisa está na lei e a outra não. Deveria ser colocar tudo na lei, né? Maltratar um filho, independente da forma como seja, deveria ser crime em qualquer momento da vida. Uma mãe que espanca seu filho, que bate no seu filho, que humilha seu filho, que pratica bullying com seu filho, que muitos bullying acontecem dentro de casa, isso é uma forma de aborto psicológico. É uma forma de matar o seu filho psicologicamente. Na minha opinião, isso é pior do que matar a criança lá na barriga. Portanto, todo mal que você imprime ao seu semelhante gera karma em você, sim. Porque toda ação negativa, ela vai embutida de um sentimento negativo.
Esse sentimento negativo está pondo energia no seu campo. Se vai agregar sofrimento, porque o espírito está ali, gente, é o seguinte, vamos voltar nessa questão de karma aqui. O espírito não está ali. Não está ali ainda não, tá? Não está ali, está ligado. Lembra do cordão de prata? Está ligado. Não está totalmente ali. Então, quando você está matando, é difícil para a gente entender, porque a gente foi ensinado no kardecismo, na cultura espiritualista, que quando você mata o bebê na barriga, você está matando uma pessoa já formada. Mas não. Ele tem uma ligação com aquele feto. Até que aquele feto saia do corpo da mulher, ele não é ainda considerado 100% um indivíduo. Estou falando de espiritualidade, tá, gente? Não estou falando de direitos humanos, não. Estou falando de espiritualidade, tá? Até esse processo acontecer, ele ainda não é considerado 100% um indivíduo. Ele ainda é parte do corpo da mulher. Então, o efeito é diferente, sim, do que você pegar uma criança que já nasceu de 1, 2 anos e assassinar. É diferente, sim. Porque ali você está interrompendo um projeto kármico. É diferente de você já interromper uma vida em andamento. Interromper um projeto kármico tem uma consequência menos danosa. Não quer dizer que não haverá consequência. Porque o aborto é uma violação do corpo da mulher, que inclusive reflete no psicológico da mulher. Então tem consequência sim, seja por qual motivo for. O que eu oriento para vocês? Trabalhem a vibração, gente. Porque é a única coisa que pode evitar que vocês passem por uma situação como essa. Mas independente do motivo do que estiver acontecendo, a gente precisa acolher sem julgamento. Que a gente não está aqui para julgar, está para compreender e para ajudar. Mas... sobre o auto-julgamento excessivo, a Solange colocou aqui. Solange, auto-julgamento excessivo é um espelho de uma pretensão, né? Porque se eu me julgo demais, se eu me critico demais, se eu pego demais no meu pé, tem alguma pretensão a meu respeito que eu não estou conseguindo atingir, tá? Porque, vamos supor, que eu pratico o auto-julgamento. Ah, Vinícius, você fez uma live, que live bosta. Ah, você fez um vídeo, que vídeo bosta. Não, estava horrível, você pode fazer melhor pegando meu pé, sabe? Esse é um espelho de uma autoimagem. Você precisa entender qual é a imagem que você tem de você. Porque o auto-julgamento passa por isso. É a pretensão de ser a maravilhosa. Ninguém é maravilhoso. Ninguém é. E nem um bosta. A gente sempre fica oscilando nesses dois aqui. Ninguém é maravilhoso, que faz tudo lindo sempre, e ninguém é um bosta. Nós somos pessoas com pontos fortes e pessoas com pontos fracos. A coisa do auto-julgamento vem muito de eu ter a pretensão de ser o tal. Se eu não sou o tal, eu sou um bosta. Só tem os dois. Só que o real está no meio. E podem ter outros motivos. Alguém pode ter dito a você, menina, você não faz nada certo, lá atrás. Aí você pegou. Nossa, só faz besteira em fulano. Você pegou. O que você tem que fazer é largar essa pretensão. Você não tem que ser maravilhosa. Você tem que ser você. Até porque para você ser o melhor de si, você precisa acolher seu ponto forte e seu ponto fraco. As sombras também nos ajudam a melhorar nossos pontos fortes. Sombras não são coisas negativas. São coisas que estão ocultas, só isso. Quando você compreende, você melhora até seu lado luz nessa compreensão. Sai dessa, você não tem que ser maravilhosa, porque quando eu paro de tentar achar que eu deveria ser maravilhoso, eu me aceito na minha humanidade. E o ideal para mim é ser o que sou, como sou. Vou melhorar? Vou. Mas não é pegando no meu pé que eu vou conseguir melhorar, não. Corrigindo essa autoimagem, se olhando com sinceridade, eu sou essa aqui. De vez em quando falo umas besteiras, como eu acabei de conversar aqui sobre o aborto, muita gente pode falar assim, não, que besteira, que horror que você está falando. Mas eu estou sendo sincero, estou dizendo aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim, amanhã eu posso pensar diferente, e tá tudo. O que a gente não pode fazer é julgar, nem o próximo e nem a nós. Mas eu me julgo porque eu tenho a pretensão de achar que eu deveria ser.
Eu tenho que mudar a minha autoimagem. Eu tenho que me aceitar como sou. Me aceitando como sou, eu vou parar de pegar no meu pé, porque eu só posso ser a melhor versão de mim quando eu me aceito como sou. Mas já vi vários vídeos e coisas sobre álcool, mas ainda não consegui parar. Sigo tendo paciência no meu processo. A Rosana. No caso, você é alcoólatra, né, Rosana? Aí cabe na mesma situação do vício do cigarro, tá? O que é que tá? Porque existe uma dependência química também. Não adianta só tratar o emocional. O seu corpo está viciado na substância. Então, uma ajuda médica, tratamentos alternativos na própria medicina, acho que ajudam significativamente nesse sentido, tá? Cada caso é um caso. Você precisa de ajuda. Agora, na metafísica é compreender o que é que te leva. Quais são as suas compensações emocionais. O que é que você está buscando no álcool que você não está conseguindo dar na sua vida no dia a dia? Agora, não se cobre um resultado maravilhoso, não. Que isso aí é a mesma coisa lá do auto-julgamento, da autocobrança. Eu não preciso melhorar semana que vem. Eu não preciso me libertar mês que vem. Eu vou me libertar no meu tempo. O importante é que eu tenha compaixão por mim, compreensão pelos motivos que me levam a fazer o que eu faço e que eu me ajude. Se eu der um passinho de cada vez por dia, tá bom. Não precisa subir a escada toda, não. Vai com paciência, com perseverança, com autocompaixão, que não é autopiedade, tá? É autocompaixão. Que você consegue. Seja sua melhor amiga. Eu sempre digo isso. Trate-se como você trataria o seu filho. E aí você vai entender que certas coisas levam tempo e tá tudo certo. Levar tempo, tá? Vou responder só mais uma que acho que já deu. Já passou do tempo, ó. Vício é uma sombra? Não, vício é um hábito. O que provoca o hábito pode ser uma sombra. O vício é um hábito, tipo, eu sou viciado em álcool. É um hábito. Prejudicial? Sim. Eu estou viciado em cigarro. É um hábito prejudicial. Estou viciado em sexo, prejudicial. Viciado em doce, prejudicial. É um hábito. A sombra pode ser a causa. O que leva você àquele vício. Ela precisa ser vista, tá? Só quando a sombra vem à tona. E como é que a sombra vem à tona? Quando a gente taca a luz. O que é luz? Luz é autoconhecimento, tá? E outra coisa. Olhar-se sem julgamento. Porque às vezes a gente até sabe o que é que leva a gente aquela compensação, aquela busca. Só que a gente não tem coragem de ver. Não tem humildade para ver. Porque a gente é arrogante demais, acha que deveria ser lindo, né? Então não tem humildade suficiente para admitir que tem fraquezas. É preciso auto-amor, humildade, para você admitir as suas fraquezas. Não é errado errar, ignorância não é imperfeição. É apenas um estado de consciência. Vinícius, sobre cachorro. É esse aqui. Sobre o cachorro, quando me vem, sempre vem para o meu lado. O que quer dizer isso? Quando eu era criança, fui mordido por um cachorro. Mas o cachorro vem para o seu lado para quê? Para te morder ou para você brincar com ele? Se ele vem para cima de você para te morder, é porque o medo, ele é olfativo, tá? Para o predador. O medo faz você liberar tem um nome, um odor, que chama a atenção do cachorro, que é um predador, tá? Você tem que trabalhar então o medo. Você foi mordida, você pode ter ficado com trauma, e quando você está perto de um cachorro, você sente esse medo. Esse medo chama a atenção dele. Porque quem é que tem medo do predador? A presa. Se você se comporta como presa, ele vai se comportar como predador. Simples assim. Claro que tem questões de vibração, né? Medo é uma fé. Se eu tenho medo do cachorro me morder, eu acredito que ele vai me morder. Por que nenhum cachorro me morde? Porque eu tenho medo. Tenho medo, eu boto o cachorro para correr. Isso não é uma coisa muito difícil de fazer. Uma pessoa como eu, né, que é meio Maria Marroá. Mas assim, e outra coisa, eu não tenho realmente medo de cachorro. Eu tenho tanto carinho, tanto amor, que eu não emano isso, sabe? Os cachorros acabam gostando muito de mim, assim como eu gosto deles. Gente, adorei estar com vocês mais uma vez. Essa live vai ficar aqui, vai para o YouTube também, tá? Gratidão pela participação de vocês. Espero que a gente se encontre muito em breve. Uma excelente noite para todos.
beijo no coração, na bochecha, um abraço, um beijo e um pedaço de queijo.